Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, pode de verdade mudar a maneira como a gente enxerga o dinheiro. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E a grande sacada aqui não é sobre planilhas ou estratégias mirabolantes de investimento, viu? É sobre o que ele chama de jogo interno do dinheiro, sabe? Aquela mentalidade que define nossos resultados financeiros antes mesmo da gente tomar qualquer atitude. Isso já nos leva direto para aquela pergunta que incomoda muito gente, né? Por que, mesmo a gente trabalhando duro, estudando, se dedicando pra caramba, a prosperidade financeira parece que está sempre fora de alcance? Dá aquela sensação de que você está fazendo tudo certo, mas os resultados simplesmente não vêm? Pois é, o autor diz que a gente está olhando para o lugar errado. E aqui, olha, tá a ideia central do livro. A questão não é o que a gente faz, mas como a nossa mente está programada para pensar e sentir sobre dinheiro. É essa programação interna, esse tal de modelo de dinheiro, que dita todos os nossos resultados. Se ele estiver configurado para escassez, não tem ação externa que vá resolver o problema no longo prazo. Ok, então vamos entender melhor o que é esse programa interno. Esse tal modelo de dinheiro que o Eker descreve é como se fosse um termostato financeiro escondido, sabe? Que controla bem quietinho o nosso nível de riqueza. Falando de um jeito bem direto, o modelo de dinheiro é basicamente o conjunto de todas as nossas crenças, pensamentos e sentimentos sobre finanças. E o mais doido é que a maior parte disso foi gravada lá no nosso subconsciente quando a gente era criança. É o nosso piloto automático financeiro em ação. E essa analogia do termostato, nossa, é genial para entender isso. Pensa assim, se o seu termostato interno está programado para gerar, sei lá, 50 mil por ano, mesmo que você ganhe 150 mil num golpe de sorte, pode ter certeza, o seu subconsciente vai dar um jeito de gastar, perder ou sabotar esse dinheiro para voltar para o nível que ele considera confortável. A única forma de mudar o resultado de vez é reprogramando o termostato. Mas de onde é que vem essa programação? Como é que esse modelo foi instalado na nossa cabeça, afinal de contas? Bom, o livro nos faz voltar lá na nossa infância para a gente encontrar essas respostas. A resposta está no que o autor chama de processo de manifestação. E funciona assim, ó. Pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações que geram os resultados. Muita gente tenta mudar os resultados mudando as ações, né? Mas isso é como tentar mudar os frutos de uma árvore sem mexer nas raízes. As raízes, que é o mundo invisível dos pensamentos, é que criam os frutos, ou seja, o mundo visível dos resultados. Essa programação toda vem principalmente de 3 fontes lá na infância. Primeiro, a verbal. Todas aquelas frases que a gente ouvia, tipo dinheiro não dá em árvore ou ricos são todos gananciosos. Segundo, os exemplos. O que a gente via? Nossos pais gastavam por impulso ou economizavam cada centavo. E terceiro, os episódios específicos. Alguma experiência emocional muito forte, seja boa ou ruim, ligada a dinheiro que acabou moldando nossas crenças para sempre. Mas olha, a notícia boa é que essa programação pode ser mudada. O Eker propõe que a gente substitua esses nossos arquivos mentais que nos limitam pelos 17 arquivos de riqueza, que nada mais são do que os modos de pensar e agir das pessoas bem-sucedidas. Foi exatamente essa estratégia, aliás, que o próprio autor usou para sair do zero e alcançar o sucesso. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais impactantes. O primeiro já é uma mudança de postura radical. É sair daquele papel de vítima que fica culpando a economia, o governo, o chefe e assumir o controle total. A mentalidade milionária entende que está no comando do próprio sucesso financeiro, sempre buscando oportunidades em vez de ficar esperando que elas caiam do céu. Aqui, a diferença está toda na intenção. Jogar para não perder é focar na sobrevivência, em só pagar as contas. É um jogo de defesa, sabe? Agora, jogar para ganhar é focar na criação de riqueza, de abundância. É um jogo de ataque, com o objetivo bem claro de prosperar. A meta não é ter só o suficiente, é ter liberdade financeira. Esse ponto aqui é crucial. Trocar tempo por dinheiro tem um teto, né? Afinal, as horas do dia são limitadas. Já ser pago pelos resultados que se entrega, isso abre um potencial de ganhos ilimitado. O foco muda de estar ocupado para agregar valor e resolver problemas. A sociedade ensina a gente a perguntar quanto você ganha. Já a mentalidade milionária se pergunta qual o seu patrimônio líquido. A verdadeira medida da riqueza não é o salário, mas sim o valor total de tudo o que se possui, investimentos, imóveis, negócios, subtraindo as dívidas, claro.
O foco é construir ativos, não só em ter uma renda alta. Isso é fundamental. Não importa a quantidade de dinheiro, mas sim o hábito de gerenciar esse dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre muitas vezes evitam um assunto, têm medo de olhar para o extrato. Já a mente milionária, pelo contrário, domina suas finanças, cria sistemas simples para poupar, para investir e para gastar com consciência. E, por fim, uma das maiores diferenças de todas. Sucesso não quer dizer ausência de medo, de jeito nenhum. Pessoas ricas também sentem medo, dúvida, preocupação. A grande diferença é que elas não deixam que esses sentimentos as paralisem. Elas agem, elas entendem que a ação é a ponte que liga o mundo interior das ideias com o mundo exterior dos resultados. Certo, a teoria é super poderosa. Mas como é que a gente aplica isso de um jeito prático, que dure? O livro nos dá um roteiro bem claro para essa transformação. O processo de mudança para valer se baseia em 4 pilares. Primeiro, a conscientização, porque não dá para mudar algo que a gente nem sabe que existe. Depois, o entendimento, para sacar de onde vêm esses pensamentos. Em seguida, a dissociação, que é o passo libertador de perceber que essas crenças foram aprendidas e não definem quem a gente é. E, finalmente, o recondicionamento, que é a prática de instalar novos arquivos mentais no lugar dos antigos. Uma das ferramentas principais para esse recondicionamento são as declarações. É falar em voz alta, com energia, as novas crenças que se quer adotar. E o Eker sugere começar com a principal de todas, repetindo todo santo dia: eu tenho uma mente milionária. Isso envia uma mensagem poderosíssima para o universo e principalmente para o nosso subconsciente. E essa citação, nossa, resume brilhantemente a ideia final. A busca pela riqueza é, na verdade, uma jornada de autodesenvolvimento. Não se trata de correr atrás do dinheiro, mas de se tornar a pessoa capaz de criar, de manter e de multiplicar essa riqueza. O mundo de fora é sempre um reflexo do nosso mundo de dentro. Então, o convite do livro não é para esperar ter dinheiro para começar a agir. É para a gente começar a pensar e a agir como uma pessoa próspera agora, hoje, gerenciando até mesmo um único real para provar ao universo que estamos prontos para mais. Fica a reflexão. Qual vai ser o primeiro pensamento, a primeira declaração para começar a reprogramar o próprio futuro financeiro? A mudança começa com uma única decisão.